Ai, porque eu não sei me maquiar. Então, para tudo que você tá fazendo, senta aí agora que você vai fazer o passo a passo dessa maquiagem aqui comigo. E eu tenho certeza absoluta, eu inclusive aposto a minha carteirinha de maquiadora que você vai conseguir de uma vez por todas. E se você não me conhece, eu sou a Ju e aqui eu ensino sobre beleza real e descomplicada. Mas ó, tem que seguir o passo a passo direitinho sem pular, tá bom? Senão não vai dar certo. E aí vocês vão vir aqui me culpar. Outra coisa, como tá a sua pele? Seca, oleosa, sensível? E os produtos que você tem funcionam para como ela tá agora? Se sim, bora, e se não, corre pro vídeo aqui que eu já postei te ensinando a escolher os produtos certos. Fala aqui nos comentários qual o seu tipo de pele para eu conseguir te ajudar melhor. Eu já comecei a hidratação e eu não quero ouvir você falar que não vai hidratar sua pele porque ela é oleosa. Porque se você fizer isso, ela vai ficar mais oleosa ainda. Para hidratar a pele, eu usei esse Serumizer aqui da MAC. E para hidratar a região dos olhos, eu usei esse olhinho Virgin Marula da Drunk Elephant. Também aproveitei e passei um hidratante nos lábios para que ele vá agindo antes da gente ir pro nosso lip combo. Começando pela base, a nossa regra é a seguinte: menos base e mais correção pontual. Então eu tenho certeza que você vai usar muito menos produto do que você está imaginando. Eu vou misturar essas duas bases aqui, a da Pat McGrath com a da Shiseido, e eu usei um pumpzinho de cada uma, tá? Eu vou vir com um pincel chanfradinho e vou misturar essas duas cores aqui no dorso da minha mão. Pode ir sem dó, pegando todo esse produto, porque eu quero que eles penetrem nas cerdas desse pincel, tá? Para que realmente a gente tenha um acabamento mais natural. Então, produto aqui a gente começa aplicando na pele e sempre do centro do rosto para as extremidades, tá? Porque isso vai fazer com que você evite ter que descer tanto o produto para o pescoço para uniformizar todo o tom do seu colo. E é onde a gente tem mais correções para fazer com relação a diferenças de tonalidade. A gente começa no centro do rosto e depois vai espalhando. O que eu quero com essa base? Fazer um super reboco? Não, eu quero dar uma uniformizada nesse tom aqui geral da minha pele, tá? As correções de olheira, onde eu tenho algumas espinhas, algumas manchinhas, eu vou fazer pontualmente com o corretivo. Isso vai fazer com que o nosso acabamento fique extremamente mais bonito. Pronto, é isso que a gente vai usar de base. Ai, Ju, é muito pouco, não vai cobrir tudo que eu... Calma e confie em mim que vai dar tudo certo. Amigas, é importante lembrar, se vocês tiverem olheiras coloridas, vocês vão fazer a etapa de neutralização, ou seja, de aplicar aquele corretivo colorido antes da base, tá? E prepara o print que eu vou deixar escrito aqui na tela quais são as cores certas para correção, dependendo do tipo de cor da sua olheira. Agora, para aplicar o corretivo, você vai usar duas cores, tá bom? Eu acho que se a gente for definir como a parte mais complexa, onde você tem que ter mais de um produto, é essa parte aqui, dos dois tons de corretivo. Essa é a única exigência, é a única coisa que eu vou fazer você não abrir mão, tá bom? Então, a gente vai usar exatamente um corretivo do tom da sua pele para neutralizar as olheiras e depois a gente vai vir com um corretivo mais claro só para iluminar. E aí, esse mesmo corretivo que eu vou usar para neutralizar, eu também vou usar nas minhas manchinhas e onde eu sinto que eu preciso um pouco mais de cobertura, tá? Para fazer essa aplicação, eu vou usar um pincel bem pequenininho e eu vou usar esse Circle aqui de corretivos da Kryolan, porque eu consigo fazer misturinhas com ele, mas você pode usar qualquer corretivo, inclusive os corretivos líquidos, normais, enfim, o que você tiver aí, o que você gostar, desde que ele seja exatamente do tom da sua pele. E eu vou aplicar aqui na região abaixo dos olhos, um pouquinho aqui, que é onde eu sinto que eu tô com umas manchinhas de acne, e desse lado também. Com uma esponjinha úmida, tá? Ela não pode estar escorrendo água, mas eu preciso que ela esteja úmida, esfumando esse corretivo que a gente aplicou. Sempre com batidinhas, porque eu quero que esse corretivo ele fique no lugar, tá? Eu não quero que ele arraste tanto a base que a gente passou por baixo, quanto o próprio corretivo mesmo. Eu quero que ele permaneça no lugar. Então, quando a gente quer esse efeito, a gente vem dando batidinhas. Se não tiver uma esponjinha, dá super pra fazer esse efeito de batidinhas com os dedos, tá bom? Só ter um pouquinho de paciência e ir com cuidado. Pronto, a gente já tem uma pele neutralizada. O que significa? Que ela tá toda da mesma cor. Então, nesse momento, a gente vai vir com o corretivo mais claro. Esse aqui é o da Bruna Tavares, na cor mais clarinha que existe dele, tá? E aí, você vai aplicar pouco produto, somente nas áreas onde a gente precisa dar uma iluminada, que seria aqui no cantinho interno dos olhos, aqui no cantinho externo,
um pouquinho no centro do nariz, um pouquinho no centro do queixo e no centro da testa. É só isso que a gente vai passar de corretivo para iluminar, tá bom? Eu vou deixar ele aqui um pouquinho e vou já vir com o contorno pra gente não perder tempo, tá? Vocês vão observar que a gente vai fazer toda uma camada cremosa e depois a gente vai vir selar, tá? Isso também tá ali ajudando na questão da durabilidade da maquiagem. Falando de contorno, a gente tem duas opções. Quando a gente quer imitar a sombra, ou seja, a falta de luz, a gente vem com uma cor mais acinzentada. Quando a gente quer imitar o queimado do sol, ou seja, a gente quer dar uma bronzeada, a gente vem com uma cor mais quente, tá? Mais avermelhada, assim, um marrom que não é tão frio. Como numa maquiagem profissional, eu sempre faço uso dos dois para criar essa questão do contorno de forma bem completa, mas no dia a dia você não precisa fazer isso, então você pode vir direto com um produto só. Aí qual dos dois você vai usar é muito pessoal e vai de acordo com o seu gosto. Eu vou usar só o bronzer, tá? Esse aqui é o do Patrick Tá na cor X Bronzed. Então, pego aqui um pouquinho de produto e aí você vai aprender agora, de uma vez por todas, aonde você vai aplicar esse contorno, tá? A gente vai vir do topinho da minha orelha e a gente vai parar 4 dedinhos antes de chegar na boca. Então, é esse o desenho que vocês vão fazer, tá? Fez o desenho, hora de esfumar. Quando a gente for esfumar, é sempre para cima, tá? Nunca para baixo. Porque aqui a gente quer dar um efeito de lifting pro rosto, né? A gente quer que o nosso rosto dê uma levantada. Então, se a gente faz esse desenho do contorno para cima, mas esfuma ele arrastando para baixo, a gente perde esse efeito, tá? E tira da cabeça essa ideia de faz biquinho de peixe e passa no vãozinho que tem, porque isso também dá uma boa derrubada no nosso rosto e é o que a gente não quer, tá? Então, esse é o nosso contorno barra bronzer. Eu gosto também de trazer um pouquinho aqui para as têmporas, sabe? Levantar um pouco, porque eu sinto que isso também ajuda a dar um bom lifting natural na maquiagem. Vou vir com um pincelzinho menor, mesmo produto, e vou trazer um pouco de profundidade aqui no início das sobrancelhas, indo em direção ao nariz. Isso não vai mudar o formato do seu nariz, tá? Esse contorno é o contorno natural do seu rosto que a gente pede quando a gente neutraliza com a base. Então, eu tô só devolvendo. E aí, se você quiser fazer o contorno no nariz inteiro, fique à vontade. Vou pegar ainda o mesmo produto e dar uma marcada aqui no meu côncavo, tá? É um produto em creme, então a gente não precisa se preocupar tanto em esfumar ele perfeitamente, porque ele já vai aderir na pele de uma forma muito mais fácil. Se quiser, pode adicionar o contorno nos outros lugares que você está acostumada, tá? Fique à vontade. Seguindo o raciocínio de usar todos os produtos em creme e depois em pó, agora a gente vai vir com o blush, tá? Esse é da MAC, na cor Groovy, e ele é bem cremosinho e ele é extremamente pigmentado, então eu vou com calma. E aí, aonde aplicar o blush? A gente começa aqui nas maçãs do rosto e a gente sobe na mesma direção do contorno, tá bom? Eu gosto de esfumar esse corretivo por último, não tem a ver com essa questão de, ele vai secar e vai ter uma cobertura maior. É mais porque eu acho que ele deixa um acabamento mais bonito se ele é aplicado depois do blush, tá? Então, a gente vai vindo com cautela. Mas aqui você pode dar uma exageradinha, porque eu confesso que amamos uma chinelada, não é mesmo? Começa nas maçãs, levanta, rumo ao contorno. Se você achou que ficou alguma marcação, volta com o pincel da base e vem dando uma esfumada em tudo, tá? Esse pincel vai sempre te ajudar, como se ele fosse uma borrachinha para tirar qualquer marcação extrema que tenha ficado. Hora de esfumar esse corretivo, vou voltar com a mesma esponjinha que eu esfumei a base e vou vir dando batidinhas, então batidinhas contidas, para que esse produto se mantenha somente aonde ele foi aplicado, tá? E aqui tenta manter esse desenho mesmo na diagonal, sabe? Para deixar o olhar agateado. Como é sua boca do blush, eu acho que cabe aplicar um pouquinho mais, tá? Mas não se empolga muito aqui, porque depois a gente vai selar esse blush com o blush em pó. A gente não vai selar o rosto inteiro com pó solto ou pó compacto não, tá? Cada coisa no seu devido lugar.
fiz as aplicações. Esse passo eu confesso que ele é opcional, mas eu recomendo fortemente que você faça, que é o uso de uma bruma hidratante depois que você finaliza todos os produtos cremosos na pele, porque eu sinto que ela ajuda a devolver o viço, enfim, deixa os produtos muito mais bonitos. Amigas, hora do pó. E assim, agora eu preciso que vocês se contenham. Vocês prometem que vocês vão se conter? Não vai sair tacando pó em tudo, não, porque não precisa, tá? Eu tô usando esse Prisma Libre da Givenchy na cor 03, que são tons de rosa que se misturam, tá? Então, eu apliquei aqui na tampinha. E aí, antes da gente aplicar o pó, a gente vai esfumar esse corretivo aqui para ter certeza que não ficou nenhuma marcação. Porque depois que a gente sela, não tem como mais tirar essas linhas marcadas que são naturais de acumularem aqui embaixo, tá? Eu gosto muito de aplicar aqui abaixo dos olhos com uma esponjinha de veludo, essa é a própria do pó mesmo. E no restante do rosto com um pincel bem fofinho e bem fluido, tá vendo? Ele é zero denso, as cerdas são muito macias. E aqui é o pulo do gato. A gente vai aplicar pouco produto, lembra que é o que eu tô falando isso desde o início. Você vai usar menos produto do que você imagina, menos produto do que você está acostumada e você vai ter um bom resultado, tá? Porque não é a quantidade de produto que vai garantir um bom acabamento, um acabamento profissional e uma super cobertura. Não, é o jeito como você usa esses produtos. E aí eu venho com a esponjinha e começo a selar abaixo dos olhos. Eu só vou usar essa esponjinha de veludo onde eu apliquei o corretivo. Por que isso? Porque é onde eu preciso de uma cobertura maior do pó. No resto do rosto, eu vou usar o pincel justamente porque eu não preciso que esse pó fique hiperpigmentado. Se você tiver a zona T muito oleosa, você pode também aplicar na zona T aqui com a esponjinha, tá? Mas assim, gente, pouco produto, um pouquinho por vez, de forma bem amena, sem se empolgar, porque realmente não precisa, tá? E agora eu pego o pincel e aplico no restante do rosto, onde eu achar que eu preciso controlar a oleosidade. Então, a gente selou tudo isso. E agora a gente vai selar o contorno e o blush, tá bom? Então, pra selar o contorno, eu vou usar o mesmo do Patrick Tá, porque ele vem aqui nas duas texturas, creme e pó. Então, eu vou usar o pó pra selar a parte do pó, do contorno. Eu gosto muito de subir aqui pra têmpora. Faz aí que eu tenho certeza que você vai ver diferença. Lembra que a gente aplicou um pouquinho desse bronzer aqui na pálpebra? Então, eu também vou selar com um pincel mais fofinho. E aí, eu vou vir fazendo movimentos circulares de fora pra dentro e de dentro pra fora. Eu quero que vocês tenham o tempo todo da maquiagem um pincel limpo, um grande e um pequeno, que a gente vai chamar de pincel borracha, tá? E esse pincel borracha a gente vai usar para esfumar tudo o que a gente julgar necessário ao longo do processo. Mas é importante que seja um pincel limpo, sem produto nenhum, tá? Porque ele só vai fazer a função de pincel mesmo. Selamos o contorno, agora a gente vai selar o blush e eu vou usar esse Sunbasque da MAC, que é uma cor que já tem um brilhinho, tá vendo? Eu amo essa cor. Gisele Bündchen usa essa cor, então a gente vai usar também, porque a gente acha ela deusa. Lembrando de começar aqui nas maçãs e subir para as têmporas. Quanto você vai passar de blush é muito pessoal. Eu amo uma chinelada, então eu venho com bastante produto. Mas você aplica o quanto você se sentir confortável. Lembra do pincel borracha limpo, grandão? A gente vai usar ele aqui, ó. Última coisa que falta para essa pele ficar pronta é um bom iluminador. Eu vou usar essa paletinha aqui da Dior. Eu vou vir com um pincel pequenininho. Vou misturar essas duas cores aqui de cima. E vou aplicar aqui em cima do nosso ossinho zigomático, que é o ossinho alto que a gente tem aqui na bochecha, tá bom? Vou aproveitar e trazer um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Mesma coisa do outro lado. E um pouquinho nesse meinho aqui
do nariz, que é onde a gente fez o contorno, lembra? Eu não gosto de aplicar aqui na ponta, mas isso também é outra coisa que é pessoal. E aí eu vou vir com esse tom rosinha e aplicar aqui no lugar do blush, só pra dar um charminho. Pele pronta, fizemos toda a camada cremosa, toda a camada em pó. E aí, se você é do meu time e tem a bruminha aí com você, pode aplicar ela de novo, tá bom? Amigas, importante, se você tiver poros dilatados aqui nessa região, do lado do nariz, ou linhas de expressão também mais profundas aqui, ó, nessa região da lateral dos olhos, não use iluminador, tá? Porque o brilho, ele pode realçar a textura da pele, seja poros ou linhas ou outras também, por exemplo, acne. Então, toma cuidado com essa questão do iluminador, tá? E quanto mais sutil for o brilho dele, mais elegante ele vai ficar e mais imperceptível, porque a ideia do iluminador é você perceber ele só quando você movimenta e a luz incide nele em lugares diferentes, mas não é uma coisa que é pra você ver assim no primeiro momento, tá? Pra sobrancelha, eu vou usar esses dois produtinhos, que é um lápis pra gente preencher as imperfeições e um gelzinho pra fixar elas no lugar. Mas se você tiver preguiça ou se você tiver dificuldade em mexer com a sua sobrancelha, você vai usar um produtinho só, que é esse aqui, que é um produto pra sobrancelha, que tem esse aplicadorzinho assim, que parece rímel de máscara de cílios, e que já tem cor. Então, você pode aplicar direto ele, porque ele já vai dar uma preenchida, já vai dar uma corzinha, e aí economiza seu tempo, e enfim. Eu vou usar o My Brown Pencil da Benefit para sobrancelha, para fazer os fiozinhos, e depois o gelzinho, esse da Anastasia, que é o Freeze Gel, Brown Freeze Gel. Então, a gente começa, primeiro de tudo, penteando a nossa sobrancelha para cima, porque daí a gente vai ver exatamente onde precisa criar pelinhos, onde existem essas falhas. E aí eu gosto de fazer sempre riscos, desenhos na direção que o fio nasce. Então, por exemplo, aqui no início ele nasce de baixo para cima, então a gente vai fazer desenhos de baixo para cima. Já aqui no final, ó, ele nasce de cima para baixo. Então aqui a gente vai fazer desenhos de cima para baixo. Sempre pega aqui, ó, no final do pincel com a mão muito levinho, porque a gente quer que a sobrancelha fique natural, que ela não pareça que está super preenchida. Sobrancelhas corrigidas. Se você não ligar muito dos pelinhos ficarem todos pra cima, não precisa usar esse gelzinho, tá? Mas, caso você goste, como eu, é um passo legal de se fazer. Pra aplicar, não tem segredo, tá? Pronto, vamos para os olhos. Aí aqui a gente tem duas opções, amigas. Ou a gente faz aquela técnica de esfumadinho, que a gente usa apenas um lápis de olho e faz aqui, rente a raiz dos cílios, esfuma com um pincelzinho e voilá, fica um olho maravilhoso. A gente pode usar uma sombra brilhosa e aplicar com os dedos, batidinhas, que também não precisa de muita técnica para esfumar e também fica lindo. Mas eu vou ensinar para vocês a fazer delineado gatinho, porque eu sei que essa é uma dúvida que aparece muito, então eu vou aproveitar para a gente já fazer essa técnica aqui e desmistificar um pouco como fazer esse delineado. A dica da vida para o nosso delineado é fazer com os olhos abertos, tá? Porque se a gente faz com o olho fechado, quando a gente abre, ele muda o desenho e aí às vezes o formato não fica tão bom assim. E se você tá começando e tem mais dificuldade, a canetinha é sua melhor opção, porque ela é mais fácil de manusear, a pontinha é extremamente fina, então eu acho que você vai ter um pouquinho mais facilidade, tá? Os delineados, eles mudam de acordo com o formato do olho, de acordo com o jeito como você gosta dele, se você gosta dele mais caidinho, se você gosta dele mais arqueado, tá? E a minha dica aqui é treine, você precisa treinar o delineado. E às vezes você vai conseguir fazer aí sozinha, usando um jeitinho, uma técnica sua, muito mais fácil e que vai ser a sua técnica da vida. Então, por isso que eu preciso que vocês treinem esse delineado. Chegou do trabalho, vai tomar um banho e deitar? É hora de treinar, porque você não tem obrigação nenhuma de acertar, depois você vai tomar banho, enfim. Então, treina nesses momentinhos assim e aí vai ficar muito mais fácil pra você depois. Então, como eu, particularmente, acho mais fácil de fazer o traço. Sempre com os olhos abertos, eu vou precisar da ajuda de um espelhinho, porque só na câmera vai ser difícil. E aí, sempre com os olhos abertos e retos, tá? Então, a gente vai conseguir, ó, olhando para frente. Eu vou fazer um traço aqui do final do meus cílios, aonde encontra, na verdade, os cílios superiores com os cílios inferiores,
bem nesse finalzinho aqui, eu vou fazer um traço em direção ao final da sobrancelha. Mas como minha sobrancelha é um pouquinho mais curta, eu não gosto de fazer tão arqueado, eu faço um pouquinho pra fora, nessa direção aqui. Então, vem um pouquinho mais abaixo da sobrancelha. Então, eu preciso que você analise aí como é seu olhar, como é sua sobrancelha e como você faz o delineado pra conseguir reproduzir, tá bom? Então, a gente vem aqui, traçou, certo? Agora, a gente vai fazer o encontro desse traço com a pálpebra móvel. A gente vai continuar com os olhos abertos, eu sei que parece difícil, mas vai fazer diferença no final, tá bom? E aí, a gente vai vir, não do final dele, porque eu quero uma ponta bem fininha. Então, aqui, ó, a gente vai vir na metade dele, 2/3, vamos considerar assim. De 2/3, e aí eu vou fazer um risco reto, rente à pálpebra. Fiz o risco, vou continuar com os olhos abertos e vou preencher esse meinho aqui, vou pintar esse meinho que ficou vazado. Pintei? Agora sim eu vou fechar e vou fazer as correções que precisar, tá? O que é importante, que ele tenha esse degrauzinho, porque é isso que faz com que ele fique bonito quando você fica de olhos abertos. E é isso que a gente precisa, estar bonita de olhos abertos, porque ninguém sai assim na rua, né? Aí agora eu vou vir carimbando a caneta delineadora rente à raiz dos cílios para formar essa linha e encontrar com esse delineado. Já deu uma encontrada, então agora eu vou fazer as correções necessárias. Delineado feito. Eu gosto dele assim, mais delicadinho, mais fininho. E ó, quando eu fico com o olho fechado, ele fica com esse degrauzinho aqui. Porque daí quando eu abro o olho, ele deixa um acabamento muito mais bonito. Vou fazer o outro olho e já volto. Dica muito útil, você achou que ficou um tracinho ali pra fora de onde você queria? Pega um pincel chanfrado assim, limpo, coloca um pouquinho de água micelar e vem aqui, ó, e passa ele. Pronto, resolveu o seu problema. Hora da máscara de cílios, aqui não tem muito segredo, eu vou usar essa da MAC, que é a Max Tack. Só que vocês já sabem fazer, né? Mas enfim, vem bem rente à raiz dos seus cílios e sobe fazendo um zigue-zague. Os inferiores a gente vai fazer a mesma coisa, vai vir dando, aplicando em zigue-zague. Se você achar que ficou algum acúmulo, vem com esse pincelzinho aqui, ó, limpo, claro, e retira o excesso, tá bom? E aí aqui também você pode aplicar quantas camadas você julgar necessário, tá bom? A gente tá acabando, a gente já vai para os lábios e aqui a dica primordial é contorno labial. Isso aqui, gente, vai mudar completamente a sua maquiagem. Tanto na questão da durabilidade, quanto na questão de acabamento também mesmo, sabe? Às vezes eu passo só ele e dou uma esfumadinha com o dedo, isso também é uma dica. Caso você não saiba fazer o traço retinho, enquanto você tá treinando, dá uma esfumadinha assim, que ele também fica um acabamento, que ele também deixa um acabamento muito bonito. Então, às vezes eu passo só ele, um gloss, chuchu, beleza. O mais importante aqui na hora dos lábios é, você não vai aumentar o contorno da sua boca aqui nas extremidades, nas laterais. A gente só vai aumentar aqui no centro, tanto superior quanto inferior. Quer aumentar um pouquinho aqui embaixo? Faz assim, ó. Essa é a cor guava do lápis da paisagem. E dá umas batidinhas pra esfumar. E aí, como eu quero uma boca bem gloss, nude, eu vou usar esse lip gloss, lip oil, da Makeup by Mario, na cor Nude Glow. Voilà, make pronta. Vou vir com a bruma de novo, mas essa é uma que é um pouquinho mais forte, então eu deixo ela só pra usar no final, tá? Aproveita e me conta qual a parte da maquiagem que te dá mais trabalho, aquela que você tem mais dificuldade, que aí eu vou te ajudar também. Vocês querem a versão de 1 minuto da make que eu faço todos os dias quando eu não tenho evento e nada importante, assim, só pra dar um pouquinho de saúde? Me conta que eu também gravo e trago aqui. Sugiro que você salve esse vídeo pra você treinar junto comigo esse passo a passo quando você for fazer sua maquiagem. E assim, se restar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. Mas eu tenho certeza e eu aposto a minha carteirinha de maquiadora aqui agora que vocês vão conseguir reproduzir seguindo esse passo a passo, tá bom? Beijo!